Incluir significa inserir, introduzir, fazer parte de algo. A inclusão, que é o ato ou efeito de incluir, tem se tornado cada vez mais recorrente nos dias atuais. Mas um simples ato, o de incluir, pode ter uma grande variedade de desafios. Afinal, ele envolve seres humanos complexos por natureza. A inclusão proporciona que todos se tornem participantes da vida social, econômica, política, independente das diferenças, sejam elas físicas ou sociais. A educação inclusiva é um dos passos para trabalhar a aceitação das diferenças para construir uma sociedade menos preconceituosa. A Universidade Federal de Ouro Preto realiza o primeiro Fórum de Inclusão da região dos Inconfidentes, junto com a 5ª jornada do Núcleo de Estudos sobre Sociedade, Família e Escola. Eu sou Glaucio Santos e para falar sobre o tema do evento, Educação Inclusiva, recebemos em nosso estúdio o doutor em Saúde da Criança e do Adolescente, professor Marco Antônio Melo Franco. Professor, muito obrigado pela participação. O significado de incluir é inserir, introduzir, fazer parte de algo. Nós tiramos isso do dicionário. Academicamente está correto? Socialmente, o que o senhor pode acrescentar mais sobre esse conceito de inclusão? Bom, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, e poder dialogar sobre o tema. Inserir, na verdade, é limitar demais a discussão sobre a inclusão, né? Essa é uma definição do dicionário e a gente vai achar uma definição diferente em outros lugares. Quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando de algo muito mais amplo, né? Na verdade, você faz uma mudança de paradigma, na verdade. Você pensa no trabalho com a diferença, né? Ou seja, em ressaltar a diferença, não a igualdade. E o que nós temos, por exemplo, e aí pegando a minha área, que é a área da educação, o que nós escutamos muito dentro da educação é trabalhar com os iguais, né? Você tem salas homogêneas, né? Quando você discute a heterogeneidade dentro da sala de aula, isso arrepia alguns professores, porque sempre a lógica é homogênea, né? De homogeneizar. O conteúdo faz muito isso, né? O conteúdo ele é dado em bloco para um determinado grupo, como se todos aprendessem de uma forma. Então a inclusão, na verdade, ela tenta romper com essa lógica, né? Ela busca romper com isso, mostrando que, na verdade, somos todos diferentes. Temos processos sociais, culturais diferentes, assim como temos processos mentais diferentes, né? A gente discute muito a inclusão na perspectiva cultural e social, mas tem outras discussões hoje novas, né, na área da neurociência, por exemplo, que é uma área que eu tenho transitado um pouco, que discute a neurodiversidade, ou seja, a diferença, a individualidade de cada um de nós a partir dos processos mentais que nós desenvolvemos. Então, na verdade, a inclusão ela tem ganhado uma adesão, inclusive, de uma área que a gente achava muito pouco provável um tempo atrás. Em outras palavras, a escola vem trabalhando com uma normatização, uma padronização, e é isso que se busca quebrar? A escola sempre trabalhou com esse padrão, né? Ou seja, e nós mesmo fora da escola, a gente tem sempre a lógica da normalidade muito presente, né? A inclusão, ela tenta romper com isso, né? Ou seja, o que nós achamos que é normal, na verdade, nós precisamos pensar como diferente, né? Essa lógica da normalidade, ela está presente em todos no nosso cotidiano, na verdade. Quando a gente pensa numa pessoa com alguma deficiência, por exemplo, nós pensamos em como ela pode participar da sociedade, né? Como é que aquele sujeito, por exemplo, que não tem um braço ou que tem uma deficiência visual ou auditiva, pode participar da sociedade. Então é como se a sociedade vivesse um padrão e esse sujeito nasceu à margem desse padrão e deve ser pensado na sua inserção, né? E por isso que eu acho que a gente vai além do inserir, né? Como é que a gente insere esse sujeito nesse processo? E não deve ser assim. Na verdade, a sociedade é que precisa se reorganizar para lidar com essa diferença, né? Ou seja, esse sujeito que tem uma deficiência visual, auditiva ou qualquer que seja, funcionalmente, como é esse sujeito? Como ele participa? E aí ele deve ser respeitado dentro das suas potencialidades e dentro dos seus limites, como qualquer um de nós. Sim. A inclusão está na pauta de discussão há muitos anos. Eu queria saber, nos dias atuais, quais são os desafios e se eles continuam os mesmos ou houve algum avanço nessa discussão escolar. Sim, avanços a gente tem bastante. O Brasil fez avanços
numerosos nessa perspectiva. Eu estive agora num grande congresso internacional em Portugal. Tínhamos uma representação de mais ou menos 32 países, né? E foi muito interessante identificar o Brasil no meio desses países todos. Em termos legais, ou seja, da produção de leis que garantam, né, esse processo de inclusão, eu posso te dizer que o Brasil está no topo. Nós temos leis extremamente avançadas em relação a muitos países no mundo. A nossa grande dificuldade é a operacionalização disso, né? Ou seja, fazer com que isso de fato aconteça é o desafio, é um grande desafio, né? Leis que nos amparam nessa perspectiva da inclusão são muitas, né? Inclusive a lei de inclusão ela saiu agora em 2015, a política em 2008, ou seja, nós temos uma legião, na verdade, de leis que foram sendo construídas ao longo de décadas, né, de 86 para cá, que garantem esse processo de uma forma bastante fundamentada. Mas a operacionalização disso ainda é muito difícil. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, o intervalo é rapidinho. Já voltamos com o professor Marco Franco. Rádio FOP Educativa 106.3. A UFOP Educativa apresenta Mãos à Obra. Preservação de nascentes. A água é um recurso natural, essencial e insubstituível para a vida do homem. Somente 2,5% da água do planeta é doce. A maior parte está em geleiras e menos de 1% de toda a água da Terra pode ser usada pelo homem. As nascentes são os principais responsáveis pelo abastecimento dos rios e lagos, o desmatamento de encostas e das matas ciliares, além do uso indiscriminado do solo. Contribui para a redução da qualidade e quantidade de água nas nascentes. Para a recuperação e preservação de nascentes, é preciso adotar algumas medidas de proteção ao solo e da vegetação. Devemos evitar as queimadas que destroem a vegetação, deixando o solo descoberto e prejudicando a infiltração da água. A construção de cercas em volta das nascentes evita a entrada de animais e, portanto, o pisoteio e a compactação do solo. A recomposição florestal contribui para a conservação do solo e infiltração da água, além de funcionar como barreira viva na contenção de enxurradas. A preservação e conservação de nascentes são de extrema importância para a manutenção da vida no planeta. Também devemos economizar água e reduzir a poluição dos nossos rios. Acabamos de apresentar Mãos à Obra, um programa de educação e orientação sobre a construção e manutenção de edificações nas ondas do seu rádio. Produção e realização, Programa de Educação Tutorial Engenharia Civil da UFOP. Coordenação, Professor Jaime Florencio Martins. Apresentação, Lidiane Rodrigues de Deus e Victor Lisboa Silveira. UFOP Educativa, informação e cultura ao seu alcance. Estamos de volta com o professor Marco Franco. O tema da nossa conversa é a educação inclusiva, que será discutida no primeiro Fórum de Inclusão da região dos Inconfidentes. Professor, ainda falando sobre a questão das dificuldades na escola, a gente abordava isso no bloco anterior. Na prática, quais são as dificuldades que os professores têm enfrentado na sala de aula ao fazer a inclusão? Porque a gente sabe que o Congresso, por exemplo, discute, a presidência sanciona a lei, mas colocar a lei em prática é muito difícil, né? A escola pública, sobretudo, enfrenta muitas dificuldades. Começar pela infraestrutura. A acessibilidade, por exemplo, que não é uma necessidade só daquela pessoa que tem alguma deficiência, né? A acessibilidade é muito mais amplo que isso. A gente sabe que, na prática, a escola demora muito a digerir essa novidade e a conviver com essa nova inclusão, né? Com a inclusão, na verdade, né? Sim, esse processo é realmente moroso, é extremamente moroso. Na verdade, são várias as perspectivas que a gente pode pensar. Tem uma discussão sobre as barreiras ou podemos dizer as barreiras mesmo que nós temos nesse sentido, que seriam barreiras atitudinais,
relacionadas à atitude, né, diante da diferença, as barreiras arquitetônicas, as barreiras metodológicas, as barreiras programáticas, etc. Na verdade, nós temos um número mais ou menos de 6 barreiras que são citadas por alguns teóricos. A arquitetônica talvez seja a que mais tem avançado, né? E aí a gente tem que pensar numa perspectiva histórica sobre isso. As escolas foram construídas num determinado modelo, né, e dentro de uma determinada crença, dentro de uma determinada época. Então, a estrutura escolar, por exemplo, temos muitas estruturas escolares que não permitem mudanças. Então, a gente teria que começar a pensar em como mexer nisso. Aquelas que permitem, é mais fácil de se pensar esse rompimento dessa barreira arquitetônica. A metodológica, para pegar a questão do professor, né, depende da formação, né? A gente escuta muito dentro das escolas, essas crianças entram, jogaram as crianças dentro da escola e agora a gente tem que dar um jeito de lidar com isso. O termo jogar, ele é bem recorrente nos discursos, né? Extremamente. Né? Você vê o tempo inteiro eles falando isso. Olha, jogaram aqui dentro e a gente agora tem que lidar com isso. Eu geralmente discuto o inverso, né? Eu falo assim, olha, se nós tivéssemos que pensar primeiro na formação, né, do professor, para depois pensarmos numa participação social, numa participação mais ampla desses sujeitos que nós sempre mantemos à margem, eu duvido que isso aconteceria. Eu não acredito que a escola teria um envolvimento grande na formação dos professores para depois garantir a entrada, né? Tendo esse processo inverso, ou seja, esses meninos entrando e a gente tendo que correr atrás dos desafios que vêm se apresentando no processo pedagógico, o processo já é moroso, então, da outra forma, eu não acredito em hipótese nenhuma que isso pudesse acontecer. Então, nós temos uma demanda por formação de professores nessa área que é muito grande, né? O movimento, ele existe, né? Não dá para falar que não tenha formação, muito pelo contrário, tem formação sim, mas é lento, atinge um número reduzido de pessoas, e mais do que isso, a gente tem, aí entrando na questão da mesmo atitudinal, né, a gente tem um certo número, um grande número de professores ainda com uma mentalidade de que essas crianças deveriam ter uma assistência num outro lugar, um processo educacional num outro lugar, como a PAI, por exemplo, ou uma outra instituição, que desse conta disso, não a escola regular, né? E a gente escuta muito isso. É um discurso recorrente, por exemplo, essa criança tinha que estar na PAI, não aqui, né? Então, essa mudança é uma mudança realmente muito morosa. A pergunta já estava para ser feita e eu vou aproveitar então a sua deixa. Primeiro eu queria saber quem são esses sujeitos, né, quando se fala de inclusão social. No primeiro momento a gente pensa, ou as pessoas pensam, né, eu pensei, no primeiro momento, os alunos da PAI. Quem são esses sujeitos? E a segunda pergunta, e mais reflexiva, nós não estamos muito acostumados historicamente a segregar, corrija se a expressão estiver errada para essa discussão, segregar, por exemplo, os alunos na PAI, eles têm que estar na PAI, né? Na verdade, é um modelo que foi implantado, não tenho know-how para dizer se funciona ou não funciona, mas de qualquer forma é uma educação paralela à escola dita normal, né? Sim, eu começaria por aí. Na verdade, sim, há um processo de segregação e historicamente foi se constituindo dessa forma, né? A discussão de inclusão é muito recente. A gente tem uma dicotomia entre integração e inclusão. O modelo que nós temos, inclusive até hoje, que predomina, é o de integração, que é essa lógica de inserir esse sujeito nesse espaço e o restante é por mérito dele. Ou seja, ele que faz todo o esforço para se garantir nesse lugar que foi dado a ele como misericórdia, né? Sim. A inclusão discute exatamente o inverso. Então, a lógica é essa mesmo. Historicamente, isso está muito cristalizado em nós e nos modelos que a gente tem, inclusive no modelo educacional. Então, a inclusão ela propõe um rompimento com isso. Você precisa pensar numa outra lógica, que é essa da mudança de paradigma mesmo. Ou seja, a diferença deve aparecer. Você não trabalha com a igualdade. E eu vou te dar um exemplo básico disso nas escolas. Quando a gente pergunta assim, olha, como é que você lida com essa criança, com uma criança que tem alguma deficiência, como é que você lida com essa criança na sua sala de aula? E os professores geralmente respondem, olha, eu
trato ele igual como todo mundo, né? Então, é muito presente, né? Tá ali, é meio que atravessado. Tratar igual é positivo, Exatamente, né? Exatamente, o tratar igual é positivo. É botar dentro do padrão, é colocar dentro do padrão que nós falamos. Dentro da caixa, né? Exatamente. Então, esse padrão de normalidade que está colocado, ou seja, ele também pertence a ele, a gente trata igual, né? E não é isso, a gente trata diferente, né? Tem uma discussão, e dá para falar rapidamente aqui sobre ela, sobre diferença, que é muito interessante. A Maria Teresa Mantoan, ela vem fazendo essa discussão. Ela tem uma posição muito radical em relação à inclusão, né? Eu acho que eu não sou tão radical quanto ela, mas ela é uma referência nessa área, né? Uma teórica que nós temos no Brasil é uma referência. Eu acho que ela tem coisas muito interessantes, e a discussão que ela tem colocado sobre diferença é uma discussão que tem me chamado muita atenção e que eu tenho gostado dela. Porque nós estamos falando aqui do padrão de normalidade, e a Mantoan tem chamado a atenção para a transformação da diferença num outro padrão e numa outra categoria, né? Inclusive, ela tem feito uma distinção entre diferença e diversidade, que eu acho que é muito interessante, né? Então, ela tem colocado a diferença como diferença. É impossível, na discussão que ela faz, é impossível você dizer da diferença como uma categoria que engloba os diferentes. Diferença é diferença. Então, esse é um outro risco que nós podemos correr no momento em que a gente vai trabalhando na lógica. Abandona um pouco essa discussão da igualdade e fala, não, agora é a diferença, né? De gerar uma nova categoria, né, onde nós colocamos ali o grupo da diferença. Essa perspectiva teria a ver com equidade? Tratar os sujeitos de uma forma, vou usar aqui o termo, normal, mas atendendo à necessidade de cada um? Na verdade, você teria essa perspectiva, né, um pouco mais da equidade, mas você não poderia perder de forma nenhuma a dimensão da diferença. Ou seja, somos todos diferentes, né? As nossas ações, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa história, né, é única. Então, quando ela discute a diferença, ela está discutindo nessa perspectiva, né? E deixando claro o risco que nós podemos correr de gerar uma categoria da diferença, transformando essa categoria num grupo de iguais dentro dela. Ok. E os sujeitos? Quem são esses sujeitos que estão aí para serem inseridos? Não pode, né? Na verdade, é um processo de inserção, sim, mas porque eles estão fora, então não tem como negar, eles estão fora desse processo, e a gente está fazendo justamente essa inserção deles nesse meio social, né, que é direito de todos nós. Ou seja, o mesmo direito que eu tenho de transitar por diferentes lugares, eles sujeitos também têm, né, e não tinham até então, né, ficavam escondidos, guardados, né, protegidos dentro de um determinado espaço. A discussão da inclusão, ela tem que ser mais ampla do que a discussão da inclusão da criança com alguma deficiência, né? Então a gente vai pensar na questão étnico-racial, na questão da homossexualidade, etc. Então não dá para pensar a inclusão somente com o deficiente, né? Se nós estamos falando de diferença, nós temos que abordar a diferença na sua amplitude, né? Esse é um desafio para se pensar a inclusão. Então o sujeito, na verdade, não é o sujeito com deficiência. Somos todos nós, somos sujeitos sociais, culturais, né, com as nossas características específicas próprias, com a nossa história própria, pensando num mundo diferente do que nós temos, né, num mundo que abarque tudo isso, não que exclua. Então pensar nos sujeitos é pensar nessa perspectiva mais ampla. Quando nós falamos da escola, o que mais sobressalta na escola hoje é a entrada dessas crianças com deficiência. Por isso, a discussão da inclusão, ela acaba focando muito nos sujeitos que têm alguma deficiência. Mas ela não deve se limitar a isso, ela tem que ser mais ampla do que isso. Ok, a gente segue para mais um intervalo, mas não saia daí, continue na sintonia da Rádio FOP Educativa. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa 106.3 FM. Na internet www.fop.br. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para a dengue. Foi uma sensação horrível. Mas com susto, descobri o quanto pequenas ações são importantes. Combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar água parada. Mas por ser tão simples, as pessoas esquecem. Por isso, hoje, eu cuido do meu quintal e converso com os meus vizinhos e com a prefeitura. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Água é vida, e vida não se desperdiça. Jamais use mangueira para varrer a calçada. Limpe o local com uma vassoura e aproveite a água já usada na lavagem de roupas, por exemplo. Você pode armazenar a água também durante o banho, deixando um balde embaixo do chuveiro. Esse líquido pode ser usado para lavar o carro, substituindo a mangueira por um balde. Uma campanha Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Rádio FOP Educativa FM, frequência 106,3. Na internet, acesse o nosso link www.fop.br. Educação inclusiva é o tema da nossa conversa com o professor Marco Franco. Professor, e a realidade de Ouro Preto e Mariana? O que o senhor pode dizer para a gente a respeito em termos de inclusão? Mariana e Ouro Preto começam um movimento recente, né? Eu também sou recente aqui, mas eu tenho acompanhado isso desde 2011 e com o projeto que eu desenvolvo, com o projeto de inclusão que eu desenvolvo, eu participo muito do cotidiano das escolas, né? Esse ano, por exemplo, o modelo adotado no projeto, além dos bolsistas acompanharem os professores na escola, eu tenho ido às escolas constantemente fazer reunião com um grupo de professores. Então, tanto em Mariana quanto em Ouro Preto. Escolas públicas? Escolas públicas, o projeto é de escolas públicas. Atualmente, a Superintendência Estadual tem também uma participação. Eram só as escolas de Mariana e Ouro Preto, municipais, e agora, esse ano eu fui procurado pelo pessoal da Superintendência Regional de Ensino. Exatamente, e aí tem mais uma escola sendo atendida. Em 2013, acho que eu acompanhava 2 a 4 crianças. Hoje nós temos um número de mais ou menos 26 crianças. Então o projeto ele deu uma estendida enorme. Você falava que o projeto ele começou como uma proposta. Fala rapidamente como que começou o projeto e para onde vocês pretendem chegar. Tá, o projeto, na verdade, ele nasceu de um projeto de pesquisa, né? A gente fazia uma intervenção numa escola em Ouro Preto com 2 crianças com paralisia cerebral na época. Tivemos resultados muito bons em relação à pesquisa e a partir daí veio o desejo de pensar nesse trabalho numa perspectiva da extensão, né? Com isso eu conseguiria ampliar o atendimento, o acompanhamento das escolas, né, de professores e de alunos, bem como conseguiria aumentar o número de participação dos alunos de graduação, das licenciaturas, né, na verdade da pedagogia. Hoje nós temos um aluno da licenciatura em História, mas a prioridade sempre foi da pedagogia. Então eu conseguiria... Foca justamente pela gestão escolar, né? Imagina. Pelo trabalho, não só da gestão, mas esse professor que nós formamos na pedagogia, ele será o professor das séries iniciais, ou da educação infantil. Né? E aí é onde eu geralmente tenho atuado, na educação infantil e nos anos iniciais. Algumas escolas de 6º ao 9º, porque é onde a gente tem uma dificuldade muito maior de inclusão, devido ao modelo que se tem, ou seja, nós temos professores de diferentes disciplinas, né? E esses professores estão muito preocupados com o seu conteúdo, e aí esse sujeito fica à margem. Na verdade, nós começamos em 2013 na PROEX, e a partir daí eu tentei um financiamento do projeto pelo MEC, né, que é o PROEST. O PROEST é um programa que auxilia financeiramente programas e projetos de extensão, e então eu consegui isso em 2013 para 2014. Geralmente o edital sai um ano antes, então o edital de 2013 eu concorri e tive verba para 2014, 2014 novamente eu tive verba para 2015 e agora em 2015 concorrendo para 2016. Basicamente o trabalho é um trabalho de visitação nas escolas, de discussão, como que Não, o trabalho... Quais são os eixos aí que orientam o trabalho de vocês? É bom você ter perguntado isso. O trabalho, na verdade, ele não é de visita, ele é um trabalho de acompanhamento nas escolas. Então, os bolsistas de graduação, eles acompanham crianças dentro da escola. A gente, na verdade, essas escolas são selecionadas pelas prefeituras. Então a gente acompanha essas crianças dentro da escola, na sala de aula, observando o processo de aprendizagem dessas crianças, as suas necessidades, os limites, os potenciais,
Então, o bolsista ele vai mapeando isso de alguma forma. E a partir daí, nós temos um encontro semanal de orientação. Então, eu sento com esses bolsistas semanalmente, oriento, a gente discute as observações que eles têm. É como se eles fizessem uma ponte entre mim e o professor. E a partir dessas discussões, eles retornam para a sala de aula e também com o amadurecimento deles sobre o tema, sobre a deficiência, né? Porque a gente desenvolve estudos sobre essas deficiências também. Então, todos os alunos que nós acompanhamos, nós estudamos os casos. E a partir daí, ele passa a dialogar com o professor sobre possibilidades de trabalho pedagógico, né? Além disso, eu faço a ida às escolas de tempos em tempos, 40 em 40 dias mais ou menos, dependendo de como a Secretaria de Educação consegue agendar com as escolas, e sento com todos os professores para discutir os casos que a gente acompanha e os outros casos que eles tenham dentro da escola. Então, isso é mais fácil de ser feito em Mariana, porque Mariana tem hoje um modelo diferente. Essa nova gestão estabeleceu uma forma diferente de trabalhar. Eles têm um horário que eles chamam de AC. Então ele tem 2 horas semanais para discussões e planejamento, etc. Então eles têm isso e aí eles conseguem fazer, a gente consegue utilizar esses horários para isso. Em Ouro Preto, na verdade, eles precisam fazer um remanejamento do horário. Às vezes dispensam crianças, a gente senta e faz essa discussão, que é uma discussão de formação, né? A proposta é de formação desse professor. Voltando à questão inicial, como é que era isso, como é que anda isso em Ouro Preto e Mariana, a gente tem hoje em Mariana um avanço muito interessante. Mariana teve um processo há alguns anos atrás de gestão meio complicado, foram vários prefeitos, né? E hoje nós temos um modelo diferente em Mariana. Então, o avanço dessa discussão e do trabalho em Mariana, ele foi diferente do de Ouro Preto. Ouro Preto a gente tem um trabalho um pouco mais lento. Eles não adotaram um modelo claro de inclusão ainda. Tem uma equipe boa em Ouro Preto trabalhando, mas eu não tenho visto isso como prioridade da secretaria, né, do secretário no caso. Não, isso não está muito claro. Em Mariana não, isso tem um grupo específico para isso, com uma certa autonomia, né? A gente tem feito um trabalho bastante interessante em Mariana. Bacana. Vamos falar agora do fórum. Sim. Qual que é a proposta do fórum que vocês vão realizar lá no Centro de Convenções em Mariana? O fórum, na verdade, eu comecei a idealizar há 1 ano e pouco atrás, pensando num evento, né? O que seria possível ser feito aqui em Mariana e Ouro Preto que juntasse, que na verdade que mostrasse um pouco esse trabalho, né? E que as pessoas que participam desse trabalho pudessem, na verdade, aparecer de alguma forma. Aí veio essa ideia do fórum. Tanto é que uma das propostas do fórum é que professores da rede municipal de Ouro Preto e Mariana falem sobre as suas práticas. São os relatos de experiências. Exatamente. Então esse espaço está reservado no fórum para que eles tragam o que a gente tem chamado de boas práticas, né? Porque a gente costuma falar muito de coisas que não funcionam e peca muito por não falar das coisas que funcionam. E acaba idealizando também, né? Fica muito, às vezes, no campo da ideia, mas colocar em prática, como a gente já disse, né, em relação às escolas, é uma outra questão, uma outra realidade, né? Exatamente. E aí, assim, a ideia inicial era essa, de trazer, então, essas experiências que estão surgindo em Mariana e Ouro Preto e apresentar isso de alguma forma. E aí, junto com isso, o NESF, é o núcleo da pós-graduação do programa de educação, também realizaria uma jornada e conversando com a Rosa, que é a coordenadora, a professora Rosa, que é a coordenadora. É o núcleo de estudos sobre sociedade, família e escola. Isso, exatamente. A professora Rosa é coordenadora desse núcleo. Conversando com ela, a gente acabou optando por fazer uma parceria nesse sentido. E a proposta da discussão do NESF seria a infância, né, que para a gente também seria muito interessante, e aí nós juntamos tudo. Então o fórum está trazendo um pouco das experiências dos professores das redes municipais de Ouro Preto e Mariana e professores com experiência na infância, professores de universidades federais. Nós temos professores da Universidade Federal de São João e da UFMG, que discutem a infância na perspectiva cultural, histórica. Temos outros professores que farão outras falas sobre desenvolvimento, né? Essa sobre desenvolvimento é a professora Leonor Guerra, que é colaboradora do projeto,
Então, assim, a Leonor está nesse projeto, ela é professora da UFMG, do Instituto de Ciências Biológicas, ela trabalha com neurociência e ela é parceira desse projeto já desde o início. Então, a Leonor geralmente vem aqui pelo menos 2 a 3 vezes por ano fazer um tipo de formação para esses professores. Então, a Leonor também participa desse evento numa mesa, discutindo desenvolvimento infantil, e junto com ela uma outra professora da PUC Minas que vai trabalhar a intervenção precoce, que é uma coisa que a gente discute pouco. Intervenção precoce é algo bastante interessante na questão da inclusão. O que seria? A intervenção precoce, na verdade, é um trabalho que se começa cedo com essas crianças que têm alguma deficiência. Então, como nós estamos trabalhando com a infância, a discussão da intervenção precoce, nessa perspectiva da inclusão, ela é muito bem-vinda, porque a gente traz para esse professor daqui a perspectiva do trabalho mais cedo, né? Ou seja, pensar isso já na educação infantil. Tem um lançamento também do livro, né? Tem, o livro é um produto, né? Práticas pedagógicas em contextos de inclusão, é isso? Práticas pedagógicas em contexto de inclusão, situações da sala de aula. Pois é, esse livro ele é um produto do projeto, do PROGINC, né? Eu tenho chamado ele de PROGINC, projeto ou Inclusão, Práticas Pedagógicas, porque ele tem um nome enorme, né? E aí eu resolvi reduzir e chamá-lo de PROGINC, Projeto de Inclusão. O livro é um produto desse projeto, ou seja, algumas bolsistas que estavam no início do projeto escreveram as suas experiências. Então, o livro ele traz... São 6 capítulos, na verdade. Um capítulo eu escrevi um pouco sobre a formação e professor e inclusão. O outro, a professora Leonor Guerra, que é a colaboradora, ela escreveu sobre neurodiversidade, sobre processo de aprendizagem e aspectos neurobiológicos. E aí ela fala um pouco da neurodiversidade, né, esse conceito novo que vem se firmando. E os outros 4 capítulos são escritos por alunos da graduação, hoje já formados, né, já são egressos, sobre as experiências com os professores. A ideia desse livro foi escrever um livro para o professor da educação básica. Então, os textos, na verdade, eles têm uma linguagem mais de fácil acesso e mostram o que é possível ser feito no trabalho com essas crianças. Na verdade, a gente tem acho que 4 casos de paralisia cerebral e 2 de surdez nessas discussões. Então, os alunos mostram o passo a passo. Não é uma receita. A gente não trabalha com a receita. Então, já limpando aqui a área de uma vez. Mas, na verdade, ele mostra o que é possível ser feito. A partir do momento em que você entende um pouco esse sujeito, percebe a sua perspectiva de aprendizagem, como esse sujeito funciona. Então, no momento em que você compreende ele um pouco, né, e aí a gente volta à questão da inclusão, ou seja, né, esse sujeito sendo visto como sujeito, você pensa a organização de uma prática pedagógica que possa responder às necessidades desse sujeito. Então, os textos eles estão nesse sentido, com vários exemplos, né, o que foi feito num determinado momento em relação à leitura, à escrita, etc. Então, o livro ele na verdade está pronto, a editora já encaminhou, ele não chegou ainda, mas já encaminhou, e eu acredito que vai ser possível lançá-lo no fórum. Bacana. Quem quiser participar do fórum, as inscrições ainda estão abertas? As inscrições elas estão praticamente esgotadas. Isso é muito bom, né? Sim, porque nós temos uma demanda grande das prefeituras. Então, assim, Ouro Preto e Mariana, elas estão realizando as inscrições. Então tem um número X de inscrições para elas, tem inscrições para alguns alunos de graduação e o Estado também, né? Então a gente, na verdade, acabou loteando algumas vagas. Esperávamos trabalhar com um número de 200 participantes, mas nós chegamos a 300. Então vai ser mais do que isso, eu acho que não vai ser muito produtivo. Então o número cresceu bastante, mas é o que a gente pretende manter. E tem uma participação também dos professores que estão fazendo especialização em educação infantil do curso coordenado pela professora Verônica também no Departamento de Educação. Eles estão participando junto com a gente nesse processo. O primeiro Fórum de Inclusão da região dos Inconfidentes, junto com a 5ª jornada do Núcleo de Estudos sobre Sociedade, Família e Escola,
ocorre dia 24 de outubro no Centro de Convenções de Mariana. E quem quiser fazer contato com a equipe do professor Marco Melo Franco pode enviar um e-mail para foruminclusão@gmail.com. Conversamos com o doutor em saúde da criança e do adolescente, professor Marco Antônio Melo Franco, sobre educação inclusiva. Muito obrigado pela presença, professor, e volte sempre. Eu que agradeço por estar aqui. Foi ótimo estar podendo falar um pouco da inclusão. A apresentação e coordenação Glaucio Santos, produção Gabriela Lima, edição e sonoplastia Cimei Gonderim, realização Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.